Continuando nossa aula de lógica proposicional, falaremos agora sobre a disjunção exclusiva ou exclusivo. Chamamos de disjunção exclusiva duas proposições P e Q, onde a proposição resultante de P ou exclusivo Q, ou pode ser lida também ou P ou Q, cujo valor lógico é verdade somente quando o valor lógico de P for diferente do valor lógico de Q, ou seja, quando P é verdadeiro ou Q é falso, ou quando Q é falso, P é falso e Q é verdadeiro. Enquanto, quando ambos são iguais, o valor lógico de P e Q, a expressão se torna falsa. Ok? No caso aqui da tabela verdade, falso ou exclusivo falso é falso. Ou falso ou verdadeiro, deu verdadeiro. Por quê? Porque são valores, o valor da expressão são diferentes, né? O valor do operador lógico. Verdadeiro ou exclusivo falso, valor lógico do operador diferente, expressão verdadeiro. Verdadeiro ou exclusivo verdadeiro se torna falso, porque o valor das proposições é igual. Como exemplo textual, temos aqui o a seguir, com a seguinte observação. Em algumas proposições compostas, somente um dos componentes pode ser verdadeira, pois são mutuamente exclusivas. Por exemplo, se alguém nasce em um estado, não pode ter nascido em outro estado. Como, por exemplo, Antônio é paulista e Antônio é mineiro. Ambos são excludentes. Para saber qual é verdadeiro, nós precisamos que o autor nos diga, né? No caso, P ou exclusivo Q significa dizer que ou Antônio é paulista ou Antônio é mineiro. Isso é verdade, né? Porque ou ele é um ou ele é outro. Logo, nós podemos verificar o valor lógico da expressão, verificando o valor lógico dos operadores e fazendo o exclusivo. Nós sabemos que Antônio é paulista, então V de P é verdadeiro. Se V de P é verdadeiro, ele não é mineiro, então V de Q é falso. Verdadeiro ou exclusivo falso, o valor lógico das operações são diferentes, então o resultado é verdadeiro. Ok? Nós temos a condicional, ou então. Chamamos de condicional toda proposição que é definida da forma se P, então Q. E ela é representada pelo P setinha Q aqui, ó, cujo o valor lógico é falso somente quando P é verdadeiro e Q é falso. Ou seja, ele é falso somente quando a proposição verdadeira implica em uma falsidade. Uma proposição falsa implicando em verdade resulta em V, o que significa que P, então Q, sempre é verdadeiro quando P é falso. Ou seja, essa definição nos diz que uma declaração falsa podemos concluir qualquer coisa, o resultado será logicamente verdadeiro. Por quê? Porque você está iniciando com algo mentiroso, né? Se você iniciar algo mentiroso, você pode concluir qualquer coisa que isso aí será tomado como uma verdade. E a expressão P então Q é lidar com P implica Q ou simplesmente P então Q. Em uma condicional, as proposições P e Q são denominadas de antecedente e consequente, respectivamente. Aqui está a tabela verdade. Olha lá. Sempre que temos uma falsidade, podemos implicar qualquer coisa que será verdadeiro. Sempre que temos uma falsidade, podemos implicar qualquer coisa que será verdadeiro. Sempre que tivermos uma verdade, nós temos que implicar outra verdade. Porque se implicarmos uma falsidade a partir daí, a expressão será falsa. Verdade, verdade, verdade. Ok? Então, um exemplo textual nos ajuda a entender um pouco melhor essa implicação lógica. Vamos lá. Proposição R. Minas Gerais está localizada na região sudeste do Brasil. E S. Alagoas está localizada na região sul do Brasil. Sabemos que Alagoas não está na região sul do Brasil, mas Minas na sudeste. A proposição composta R, então S, significa dizer que se Minas Gerais está localizada na região sudeste, então Alagoas está localizada na região sul do Brasil. Então, falei uma verdade
se isso aqui for verdade, então isso aqui é uma verdade. É isso que eu estou tentando explicar. Mas ele falou uma verdade e implicou numa mentira. Então o valor lógico da expressão é uma mentira. Vamos ver aqui. O valor lógico da expressão é o valor lógico de cada um dos operadores, né? Então, V de R nós sabemos que é verdade. Então, V de S sabemos que é uma mentira. Então, V implicando em falso, deu falso, né? Como vimos lá, uma verdade só pode implicar numa verdade. E vamos ver um exemplo da falsidade implicando em outra falsidade, né? Alagoas está localizado na região sul do Brasil. O Minas Gerais está localizado na região norte do Brasil. Ambas são falsas, né? A expressão composta ficou: Alagoas está localizada na região sul do Brasil, então... Não, se Alagoas está localizada na região sul do Brasil, então Minas Gerais localiza-se na região norte. Se ele falou uma falsidade aqui implicando em outra falsidade, isso torna a expressão verdade, porque ambos são falsos. Então, o valor lógico da expressão inteira é o valor lógico de seus operadores, né? Sabemos que o valor de W é falso, então o valor de U também é falso, fica uma falsidade, então uma falsidade levando a uma verdade, ok? É porque se é uma falsidade comparada com outra falsidade, implica em uma verdade. Acho que ficou melhor explicado assim. A bidirecional, ou a se somente se, também chamada assim, ela é representada pela setinha dos dois lados, né? E seu valor lógico é V quando o valor lógico de P é igual ao valor lógico de V. Desculpa, quando o valor lógico de P é igual ao valor lógico de Q. Então, se ambos forem verdadeiros, a expressão é uma verdade. Se ambos forem falsos, a expressão é uma verdade. E quando os valores das proposições forem diferentes, ela vai dar falso. Observem que é exatamente o inverso do ou exclusivo, ok? Sempre que os valores lógicos são iguais, os valores das expressões lógicas são iguais, é verdadeiro. Olha lá. Sempre que eles são diferentes, é falso. Um exemplo textual para um melhor entendimento. Pzinho, um triângulo tem 3 lados. Qzinho, um quadrado tem 4 lados. A expressão composta Pzinho, então, se somente se Qzinho, diz que um triângulo tem 3 lados se e somente se um quadrado tem 4 lados. Então, como ambas são verdade, isso implica numa expressão verdadeira, né? Porque ele condiciona a verdade daqui ser igual à verdade daqui. Por isso que se a falsidade daqui for igual à falsidade daqui, também gera algo verdadeiro. Mas vamos lá. O valor lógico da expressão inteira é o valor lógico das proposições. Então, o valor lógico da primeira proposição, Pzinho, é verdadeiro, se somente se. O valor lógico de Qzinho também é verdadeiro. Então, Vzinho, se somente se Vzinho, torna a expressão verdadeira. Ambos os operadores são iguais. Vamos também no próximo exemplo. A expressão lógica Rzinho, Carolina é paulista, é verdadeiro. E Szinho, Carolina nasceu no Rio de Janeiro. É uma falsidade, né? Porque se ela é paulista, ela não nasceu no Rio de Janeiro. A composição das duas expressões simples se torna Carolina é paulista se somente se nasceu no Rio de Janeiro. Sabemos que a primeira é a verdade, a segunda é uma falsidade. Operadores diferentes levam a uma resposta falsa, né? Um valor lógico da expressão falso. Esse valor lógico da expressão pode ser tomado pelo valor lógico dos seus operadores, né? Em que V de R é verdadeiro se somente se, V de S é falso, então fica verdadeiro se somente se falso. Valor lógico das expressões diferentes, levando a uma falsidade. Lembrando que a bidirecional ela é o oposto da ou exclusivo. Nós temos também uma precedência dos operadores. Quando nós temos expressões lógicas compostas com mais operadores,
mais operadores lógicos nessa expressão, nós precisamos delimitar qual vamos resolver primeiro. O parênteses é uma boa forma de delimitar. Contudo, se adicionarmos parênteses demais, fica difícil a leitura. Então, nós podemos utilizar dessa ordem de precedência dos operadores, em que, qual maior o número associado ao operador, maior a sua precedência. Então, na ordem temos negação, e, ou, então, somente se. Essa é a ordem de prioridade. E como exemplo disso aí, nós temos a proposição P ou Q ou R. P e Q ou R. Quem vem primeiro é o E. Então, nós podemos colocar um parêntese aqui, P e Q. Depois de resolver isso aqui, nós pegamos o resultado dessa expressão e fazemos o R. Analogamente, nós temos P, então, Q ou R. Qual que é o operador de precedência? É o OU. Então, fazemos assim. Como o operador se somente se tem uma precedência menor do que a proposição, que essa proposição, menor, né? A proposição P se somente se Q, então Q, deve ser respondida da seguinte forma. Primeiro fazemos o então, depois o resultado com somente se. Olha aqui, nesse caso aqui, nós temos um P, então Q, então R. Ambos os operadores têm a mesma precedência, então podemos escolher qualquer um para começar. Lembrando que o resultado de qualquer uma dessas operações resultantes vai ser o mesmo. Legal. Continuando, como forma de estudo complementar do que vimos, serão propostos alguns tópicos relacionados ao estudo de paradoxos, dos paradoxos. Alguns deles foram e ainda são muito importantes para o avanço de diversas áreas da ciência. Então são listados a seguir alguns dos mais conhecidos paradoxos existentes, com a sugestão de tópicos a serem pesquisados na internet. Nós temos o paradoxo de Olbers, de Fermi, de Russell, de Zenon, o hotel de Hilbert, o paradoxo do barbeiro, de Monty Hall, o quadrado perdido, do enforcamento inesperado ou prova surpresa, o gato de Schrödinger, que é o mais famoso, né? O paradoxo da rede rodoviária ou paradoxo de Bryce, o paradoxo de São Petersburgo, o paradoxo de Albilene e o dilema do prisioneiro. Gostaria que estudassem sobre eles, dessem uma olhadinha sobre cada um paradoxo e o que consiste, ok? Chegamos ao fim da nossa aula sobre lógica proposicional. Muito obrigado.